Fala galera, então eu sou Rafael Rezende da Concept Factory e essa é a nossa segunda aula de Unity 2D, onde nós estamos fazendo um remake desse joguinho que foi feito no Construct 2, que é o Coxinhas vs Mortadela. E nós já criamos o personagem, agora nós vamos começar a criar o cenário, tá? Mas para não me estender aqui, eu queria só passar uma informação para vocês, é que eu acabei voltando para a versão 2017, porque a versão 2018 apresentou alguns bugs aqui na minha máquina, e eu vi que é só no meu computador, pelo visto, né? Então tá, vamos lá, mãos à obra. Bom, primeira coisa, nós vamos usar essas texturas nessa aula, tá? Então eu vou arrastá-las para dentro da nossa Unity. Todas aí. E uma coisa interessante aqui que eu quero fazer, que é o seguinte: notem que o nosso player está muito pequeno no cenário. Eu posso simplesmente escalar ele, né? Para deixar maior, duplicar o tamanho dele. Mas não vou fazer isso. O que eu vou fazer vai ser o seguinte: nós vamos trabalhar com pixels por unidade. O que é pixels por unidade? Por exemplo, uma box, né? Ela tem uma unidade de XYZ, né? E aí eu determino quantos pixels vão caber dentro dessa unidade, né? No nosso caso, eu quero duplicar, eu vou colocar menos pixels dentro dessa unidade. Nós vamos trabalhar com 50 pixels. Então a maioria dessas texturas aqui que eu estou colocando, nós vamos trabalhar com 50 pontos por unidade, desculpa. Tá? Vamos lá então, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar o nosso cenário. Começando pelo céu. O céu eu vou escalar ele porque ele é uma imagem bobona aqui. Sim. Ela só precisa estar aqui. Ok? Agora que começa o interessante. Eu não vou adicionar as nossas nuvens ao fundo como imagem normal. Nós vamos começar a usar Unity de verdade agora. Nós vamos adicionar esse objeto aqui em Game Object, 3D Object, Quad. Vamos redimensionar ele aqui. Esse aqui vai ser nossas nuvens, ó. Ele vai ter mais ou menos uns 18, 17, 18 aí, vamos deixar aí por 3 aqui. Ok? E agora nós vamos colocar a textura de nuvens dentro dele. Mas para que a textura de nuvem funcione dentro dele, ó, não sei se mudou alguma coisa, porque eu vou mudar ela. Ó, 50 pontos por unidade nas nuvens. Não é necessário, porque eu vou modificar aqui. Ela vai transformar, nós vamos deixar ela o tipo de textura default, tá? Default, e o wrap mod dela em repeat. Por quê? Aplicar. Porque ela vai ser do tipo tile. Ela vai se repetindo conforme o tamanho do objeto que tu colocar. Entendeu? Diferente do, por exemplo, ela não vai ficar, ela não vai dar um resize, ela não vai aumentar de tamanho dentro do espaço, ela vai repetir, né? Ó, e agora nosso quad, que eu vou chamar ele de nuvens, né? E agora eu vou adicionar a textura nuvens nele. Tá aqui, ó, notem que criou um material aqui, a pasta Materials, e dentro desse Materials tem a nuvens. Aqui que tá interessante, é aqui que nós vamos dizer para ele que ela é uma imagem, né, do tipo PNG transparente. Para isso tu clica aqui em Standard, Unlit, Transparente. Olha lá que legal, viu? Só que essas nuvens estão um pouco pequenas, então nós precisamos deixá-las maior, né? Quero elas bem maior. O que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicá-las de tamanho, escalar elas mesmo. 17,5 vai dar 35. E aqui vamos deixar uns 5 mais ou menos, ó. 5.
Dimensionar ela pra cá, né? Tá aí a nossa nuvem aí, ok? Feitas as nuvens, agora nós vamos fazer a mesma coisa com a nossa cidade ao fundo. Nós vamos aqui em Game Object, 3D Object, Quad, né? E eu vou colocar, deixa aqui mesmo por enquanto. Vamos aumentar, vamos fazer a mesma coisa aqui. Vai ter mais ou menos aqui uns 17,5. Olha, 18 por 13 mais ou menos. E nós vamos pegar a nossa cidade background e fazer a mesma coisa. O tipo de textura dele é do tipo default, uma textura padrão, né? E o wrap dele é repeat. Aplicando. Eu vou dar o nome desse nosso novo quad de cidade, tá? E eu vou arrastar a cidade background para dentro dele. E mesma história aqui. Eu vou deixar do tipo transparente. Eu posso vir aqui em Materials, mas eu posso editar ela já direto aqui. Então eu vou aqui em Unlit Transparente, que é a mesma coisa que se eu vier aqui e editar o material por ali. Agora nós vamos subir. As nuvens estão na frente. Isso a gente já resolve. Eu preferia resolver isso por programação. Eu vou subir um pouco esse cenário aqui para, eu vou deixar ele com mais comprido para parecer que os prédios são mais altos. Eu vou escalar só a altura dele, não é muito. Vou escalar só a altura dele, 4. E o pad passando. Então, as nuvens eu vou botar bem ao fundo. Eu vou botar aqui um Z aqui, eu vou botar menos 5. Opa. 5 de Z nela, e o meu fundo aqui eu vou botar 10. Então, ó, ficou uma em frente à outra aqui, tá? Só a questão visual, porque isso vai mudar. Deixa eu ver aqui. Agora nós vamos trabalhar com as nossas ruas. As ruas, né? É o mesmo princípio do player. Veja que é uma imagem com, né, um lençol de imagens. Nós vamos passar ela para 50 pontos por unidade, né? E o sprite mod dela é do tipo múltiplo, porque tem mais de uma imagem no mesmo lençol. Ó, aplica e eu vou em Sprite Editor, né? Eu clico aqui em Slice, Grade by Cell Size. Eu sei que o tamanho dela é 1716 por 267. É muito bom que você sabe o tamanho da imagem que vocês estão trabalhando, para não houver erros. Clica em Slice, pode ver que separou aqui. Apply, aplicar e fechar. Bom, por enquanto, as ruas formou aí diversas ruas e nós vamos começar colocando a primeira rua, tá? Aqui. Bom. Ali a minha nuvem ficou em 5, em Z, né? Eu vou botar minha cidade em 3. Cidades não tem interação com o personagem, então tanto faz tu mexer no Z, no cenário. Agora os objetos sim, tem que deixar tudo na mesma linha. Tá aí a nosso primeiro cenário, né? E agora vamos adicionar quem? Nós vamos adicionar o asfalto. Deixa eu botar aqui o nome desse aqui de quadrão. Depois nós vamos criar os prefabs deles, né? Quadra por quadra, pra gente criar aleatoriamente no futuro. Agora, mesmo princípio, né? Game Object, 3D Object, Quad. Eu podia estar duplicando aqueles? Podia. Mas eu quero fazer assim para vocês fixarem. Vamos aumentar aqui o tamanho. Vai ser todo o resto do meu cenário. Vai ser o nosso asfalto, né? Asfalto vai ser o nome dele.
Eu vou criar aqui um empty material. Já vou explicar por quê. Porque além do asfalto nós vamos ter que colocar as linhas. E nós vamos chamar de rua. Ok? Dentro desse asfalto vai conter... Dentro da rua vai conter o asfalto, né? E o asfalto está aqui. Mesma coisa. O tipo de textura é o tipo default, né? Wrap Modular Repeat. Aplicar. Vamos aqui no nosso asfalto. E eu vou colocá-lo como material. O tipo é Unlit Transparente. Agora que pega. Então, você pode notar que ficou uma imagem bem esticada, né? Vou botar ele aqui também. Esse aqui eu deixei em 3, vou deixar esse aqui em 2. Ó, apareceu a sombrinha aqui da calçada. Veja que a imagem ficou esticada, ficou feia. Aí aqui tem a opção que é o seguinte: o tiling. Tiling é quantas vezes ele vai aparecer. Por Y ele vai aparecer uma vez, mas em X nós vamos botar em 4. Olha como ficou mais bonito, ó. Deu mais impressão de asfalto mesmo, porque ele não esticou a imagem, ele repetiu, tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa pro nosso... para as linhas do nosso asfalto. Nós vamos chamar de linhas, né? Linhas. Vamos colocar aqui dentro do nosso rua. Tá aqui as listas, nem linhas, é listas. Vamos lá, listas. E vamos colocar dentro do nosso asfalto, da nossa rua, em cima do nosso asfalto. A textura é do tipo default, né? Wrap Mod Repeat. Vou repetir isso várias vezes para vocês pegar, tá? E aqui nós vamos colocar agora nossas listas, tá? Criou aqui, mesma coisa, Unlit Transparente. Olha que coisa mais linda ficou. Vamos arrumar aqui, okay? Vamos arrumar aqui. Eu acho que tá muito grosso ainda, mas vai ficar essa finura. E vai repetir 3 vezes no X. Olha como fica. Vamos duplicar esse cara, porque a rua ela tem 3 vias. E é isso aí, né? Agora nós vamos ao mais legal da coisa. Nós vamos aqui em Assets e vamos começar a programar. Vamos criar uma pasta aqui para a gente organizar os nossos scripts, né? E vamos criar o nosso... Tem uma coisa que eu quero fazer antes aqui, que nós vamos criar agora porque no construct ele tem as variáveis globais e tudo gira em torno delas. E nós vamos criar mais ou menos um empty aqui, ó. Nós vamos criar... Vamos colocar todas as programações, tipo, padrões dentro dele, né? Vamos chamar ele, não sei, vou botar o nome dele de global. Vou botar maiúsculo para diferenciar, para a gente saber que ele é vazio, ele não tem nada, ele só vai ter o script dentro. Nós podemos vir aqui em create say script, né? Mas eu prefiro já criar direto o script por aqui, ó. Selecionamos global, add component, e nós vamos colocar o nome de global config, que vai ser nossas configurações globais. Ó, como ele não reconheceu, ele entendeu que é um script, pergunta se eu quero criar um novo script, eu clico sim, new script, na linguagem C#. Vamos criar e adicionar, porque ele já adiciona, viu? Tá? Agora vamos abrir esse script. Vou mandar ele lá para nossa pasta script, para ficar organizadinho. E vamos abrir esse cara. Tá aqui ele, né? E agora o que nós vamos começar a fazer é criar as variáveis globais, tá? Que vão ser as que vão dar as configurações do jogo para que ele seja... São cruciais para que ele funcione. Variáveis e configurações globais.
Vou chamar. Bom, por enquanto eu vou criar uma só, né? Que vai ser uma variável do tipo public float, né? Que é decimal, chamada de velocidade. Eu vou colocar ela maiúsculo porque toda vez que eu for tratar com uma variável global, eu vou, para mim lembrar que ela é global, eu vou deixar ela maiúsculo. Tem programador que detesta isso, né? Mas eu vou fazer porque eu acho que é mais fácil de eu me organizar mentalmente. E vou também criar constantes. Sabe o que é uma constante? Constante não é bem uma variável, é como um indicador. Ele diz, ó, isso vale x e é impossível modificar em tempo de execução. No caso aqui, ó, vou criar aqui uma constante chamada public const velocidade padrão. Qual é a diferença de velocidade para velocidade padrão? A velocidade padrão, eu já vou predeterminar que ela vale 1f, tá? Não, melhor, vamos botar 0.5f, tá? Essa vai ser a nossa velocidade, tá? Por enquanto. Se a gente achar ela muito lenta, a gente aumenta. Se a gente achar muito rápido, a gente diminui. A princípio, essa aqui vai ser a nossa velocidade de deslocamento de tudo. Todo o cenário, dos objetos, do personagem. O personagem não se desloca, desculpa. Dos inimigos, né? Dos obstáculos. Tudo vai se deslocar nessa velocidade padrão, né? Alguns mais rápido, outros mais lento, conforme eu indicar para ele a taxa de cada item, tá? No nosso onStart vamos colocar velocidade é igual a velocidade padrão. Bobo, mas por que isso? Porque essa aqui é uma constante, ele está dizendo para mim que é 0.5f ponto. Ninguém vai conseguir modificar a velocidade do jogo. Ela pode, já a velocidade, essa velocidade ela vai variar. Conforme, por exemplo, quando eu pegar boosters energético, ele aumenta a velocidade em 1,5. Quando tropeça, quando esbarra num inimigo, num obstáculo, ele vai diminuir a velocidade e ele vai usar isso. Bom, a princípio é isso, vamos salvar, né? Deixa eu ver aqui. Perfeito. Aí, olha ali, ó, ficou a nossas variáveis ali. Agora vamos fazer a mágica acontecer. Vamos criar um script aqui chamado rola textura. Bom, esse cara aqui, vamos abrir ele aqui. Esse nosso rola textura, a primeira coisa, eu vou indicar para ele serializar, porque esse script vai ser utilizado em diversos objetos diferentes. Abre conchetes, serialize file, né? Bom, agora uma coisa que eu acho assim muito boba na Unity é a questão da programação ser um script, na verdade, não uma programação nativa da engine, né? Por exemplo, ele ainda é muito burro ainda a programação da Unity. Tem que estar mostrando para ele tudo que tu quer mexer. Tu não consegue, por exemplo, acessar essa variável aqui sem dizer para ele de quem que eu quero mexer. Então, o que eu quero mexer? Eu quero mexer na variável que está dentro do meu global. Eu preciso mexer na variável que está dentro do script global config dentro do meu item global. Aí eu preciso mostrar para ele, porque ele é cego, né, onde que está cada coisa. Vamos criar uma variável pública do tipo GameObject chamada global. Ó, vou salvar para vocês terem uma ideia. Eu vou adicionar em nuvens aqui, ó. Esperar compilar, compilando nuvens. Eu vou adicionar o script rola textura em nuvem. E aí ele me pede, ó, eu quero usar as variáveis global. Estão aonde? Estão no item global, preciso mostrar para ele. Ok? Vamos de novo. Uma variável public do tipo float, né, que eu vou chamar de velocidade taxa.
que vai ser a taxa de velocidade que cada item vai ter multiplicada por a nossa velocidade atual, não a velocidade constante padrão. Então ele vai multiplicar, eu vou deixar um valor padrão aqui que vai ser um F. Tudo que for colocado esse script, ele não vai acontecer nada, porque ele vai multiplicar por 1, vai dar no mesmo, entendeu? Mas eu deixei só por padrão, para não deixar zero aqui e não bugar. Depois nós vamos mudar conforme cada item. Vamos criar uma variável do tipo private float, chamado velocidade. E agora uma private do tipo mesh renderer. Tá? O que é o mesh renderer? Private mesh renderer nós vamos chamar de mesh. O mesh renderer, por exemplo, eu quero trabalhar com as nuvens, eu quero trabalhar com o mesh renderer, que é esse item aqui, né? Esse item aqui vai acessar o meu material, o mesh render vai acessar o meu material e vai fazer exatamente isso aqui por via programação, olha. Vai movimentar as nuvens, né, o objeto, só a textura e não o objeto. Bem menor do que fazer isso aqui, ó. Entendeu? Por quê? Por causa que, tipo, eu já vi alguns tutoriais, o pessoal fazendo uma coisa, tipo, fica um trabalho meio chato. Tu tem que estar criando vários itens, aí quando chega aqui ele é deletado, aí cria um outro novo aqui, e aí fica aquela coisa assim. Não, nós vamos trabalhar só dentro do offset do material dele, que é muito mais legal, muito mais interessante, e tá aí, para quem não sabe, uma coisa nova para se aprender, tá? Vamos aqui criar também um... Não vou criar, vou deixar aqui. Vamos lá. No nosso onStart, ao iniciar, nós vamos indicar para ele quem é o nosso mesh. O mesh é o nosso game object, né? O que é o game object? É exatamente o objeto em que o script está atrelado. Game object get component, e o componente que a gente quer pegar é o mesh renderer, desse componente que o script está, tá? No onUpdate, é o que vai acontecer a cada momento, nós vamos pegar nossa variável velocidade, né? E nós vamos dizer para ele que a velocidade é igual ao valor do nosso global, da nossa velocidade que está dentro do global config, que está dentro do global, né? Então é o global. Isso eu acho muito chato, mas vamos lá. É o global get component, né? Vamos pegar qual componente? O global config, ok? Tá. Não esqueçam de fechar os parênteses aqui, senão vai dar erro. E qual variável a gente quer? A variável velocidade, tá? A nossa velocidade multiplicada pela nossa velocidade taxa, ok? Bom, agora nós vamos criar um vector 2, né? Vou chamar ele de desloca. Ele vai ser igual a um new vector 2. O vetor 2, ele trabalha com, ele é 2D, ele trabalha com x e y. Nós queremos movimentar somente o x, então não nos interessa movimentar o y, porque ele vai só mover da direita para a esquerda. Então o nosso x vai valer time, né? Para não fazer por frame, ele vai fazer por... Porque assim, se eu usar assim, eu consigo deixar o jogo na mesma velocidade, independente da máquina. Ele não vai trabalhar por frame, ele vai trabalhar por tempo, né? Multiplicado pelo nosso velocidade, ok? E o nosso y vamos deixar em 0, não mexe. Agora nós vamos dizer para ele que ele tem que mover o material do mesh, lembra? Mesh.material, eu estou acessando o mesh do objeto, no caso nuvens, né? Ponto main texture offset é igual a desloca. Perfeito, tá aí então. Ele vai colocar
esse valor aqui dentro do nosso offset da nossa textura, que é esse aqui que eu mostrei para vocês. Agora nós vamos fazer um teste que é o seguinte, ó, tá compilando. Vai aparecer aqui, ó, taxa de velocidade. A nossa taxa de velocidade está em 1. 1 vezes 0.5, que é a nossa velocidade padrão, é 0.5. Só que 0.5 vai ficar bem rápido, olha aqui, ó. Então nós vamos dizer para ele que a velocidade da nuvem é de 0,02. Se vocês acharem rápido, pode diminuir. Se achar lento, pode aumentar. Mas a nuvem, quanto mais lento ficar o item ao fundo, ele mais vai dar essa impressão de que está longe. Entendeu? Outra coisa, vamos lá então. Agora nós vamos pegar a nossa cidade e vamos botar o script rola a textura, né? Tem que dizer para ele, ó, eu global, né? E a nossa velocidade do fundo vai ser 0,05. Vamos fazer um teste aqui. Detalhe que a nuvem, ó, elas vão se transpassando devagarinho. A nuvem está mais lenta que a cidade. Por quê? Porque esse efeito, quanto mais lento o objeto passar ao fundo, mais parece que ele está distante. E nuvem é uma coisa que tem que estar distante mesmo, né? E agora, por último, nós vamos fazer a mesma coisa em tudo. Nós vamos colocar o rola textura no nosso asfalto, né? Vamos deixar no padrão, que vai ser a velocidade do jogo, né? Vamos colocar o rola textura nas nossas listas também. A gente tem que indicar para esse chato que é o global, sempre. As listas é o global. O asfalto é o global. Eu tenho que... Vamos lá. Eu vou dar um play aqui. Ó, tá tudo se mexendo, menos o cenário. Repare que o cenário eu não vou fazer isso. Porque o cenário, se eu fizer isso, ele vai ficar somente trocando a mesma imagem. Não é o que a gente quer. Agora, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer os prefabs, né? Nós vamos configurar cenário por cenário e depois chamá-los aleatoriamente. Então vamos ficando por aqui. Essa aula ficou bem grande, mas espero que tenha dado para aprender bastante coisa aí. Então não esqueça de dar o like aí, se inscrever. É isso aí, um abraço, tchau.